Glória a Deus. Nós vamos viver um novo momento a partir de hoje, gente. Um novo momento no Ministério dos Homens, melhorias, avanços. A gente vai vir com algumas atividades, né? A gente quer interagir mais com os homens, chamar a galera para mais perto. E hoje também a gente encerra um ciclo que eu comecei com vocês há um tempo, eu comecei a falar sobre os atributos do homem, né? Você lembra? Nós começamos a falar sobre os atributos que todo homem deve ter. Você lembra quais são? Eram 7. Lembra? Proteção, provisão, promoção, coesão, lei, ordem e hoje, liderança. Na verdade, liderança é a reunião de todos esses atributos. Ou pelo menos contribuem, né? Esses atributos contribuem para que nós sejamos realmente homens de atitude, para que nós exerçamos a liderança que Deus concedeu para a gente, ou nos chamou para exercermos. Obrigado, meu querido. Um versículo muito famoso, né? Versículo de Josué 24, 15. Josué diz assim, porém... Olha aí, estão querendo me sabotar, hein? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E aí Josué se coloca como um homem de palavra, de liderança, e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto aqui é um contexto bem interessante, o povo de Israel, mas eu quero dedicar um pouco de tempo nessa frase, ou na postura ou na posição de Josué. E de fato, ele cumpriu aquilo que disse, né? Porque de fato ele serviu ao Senhor, a sua casa, ele foi um grande líder, conduziu o povo e realmente não só falou, mas realizou grandes coisas, sua casa, servindo ao Senhor, liderando o povo de Deus. Mas hoje a verdade é que nós vivemos uma crise da liderança do homem. Nós vivemos uma crise hoje pela falta de homens. Tudo bem que há uma crise no país, no mundo, por corrupção, né, por prostituição, por promiscuidade, por má índole, por várias coisas. Mas dentro de todas essas coisas, há uma falta ou há escassez de um homem exercendo uma liderança de Deus. Há a falta de homens se posicionando, direcionando caminhos, apontando mesmo direções de Deus, colocando limites, estabelecendo barreiras ou construindo pontes, para que objetivos sejam alcançados. E na Bíblia, liderança não é poder, controle ou domínio. Liderança, na verdade, ela é influência, é responsabilidade, é servidão. Haja vista a pessoa de Jesus, o nosso maior líder, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quem morreu por nós, veio a este mundo para quê? Para servir de exemplo. E como exemplo, Filipenses 2, Paulo fala o quê? Que ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas muito pelo contrário, veio, se fez homem, né? Carne, habitou entre nós, serviu até a morte de cruz. Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, né? Não deixou de ser Deus, não deixou de ser um líder, não deixou de ser ali um mestre, mas serviu e ainda disse, olha, se eu não conseguir lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E ainda desafiou as pessoas, agora vocês vão fazer o mesmo, vão ser lavadores de pés. Líder, liderança, dando direcionamento, servindo de exemplo. E hoje, nós encerramos esse ciclo dos atributos, né, que todo homem de Deus deve ter, falando sobre esse homem que pode ter força física, capacidade profissional, recursos financeiros, mas se não souber liderar, deixará um vazio naqueles que Deus confiou sob sua liderança. A liderança bíblica ela não começa com pessoas seguindo você. Ela começa com você, homem de Deus, seguindo a Deus. Liderança bíblica não é exercida com ordens ou com autoritarismo, né? Com determinações, com forçações de barra, autoritarismo em relação a uma pressão. Ela começa ou ela é exercida com uma influência, com uma inspiração que faz com que pessoas queiram realmente acompanhar você para o objetivo, para o lugar onde você está indo.
seja na família, seja num grupo, né? Seja numa reunião, seja num time de futebol, seja em qualquer ambiente, qualquer circunstância, há uma necessidade de uma liderança sendo bem executada. Certa vez eu li no livro algo que muito me impactou, que todo grupo precisa de um líder. E se o líder do grupo não se posiciona, alguém lidera. Mas alguma liderança vai ser exercida. Isso você precisa levar para a sua família, porque às vezes nós vemos famílias em que o líder da família é o filho. Às vezes nós vemos famílias onde o líder é a filha, é a mulher, a esposa. E é claro que eu não estou falando que a mulher não vai exercer uma parceria com o homem nessa liderança. Mas Deus deixou claro que a liderança da família, a liderança pertence ao homem. Ao homem que serve, ao homem que ama a esposa como Cristo amou a igreja, que cuida dos seus filhos, instrui, não os estressa, né? Não irrita seus filhos, muito pelo contrário, exorta, disciplina, guia, protege, provê, age com coesão, estabelece limites, organiza e lidera. Essa frase de Josué traz para a gente esse entendimento de um homem que se posiciona e assumiu uma responsabilidade. Isso aconteceu desde o Gênesis, porque quando Deus coloca o homem e a mulher, Ele deu a responsabilidade ao homem. Tanto que quando eles pecam, Deus cobra de quem? Do homem. Deus poderia ter vindo para a mulher e falar assim: Eva, deixa eu tratar contigo primeiro, porque você caiu primeiro. Mas Ele cobrou ao homem. Rapaz, onde você está? Adão, onde você está? Mostrando que a consequência do pecado foi o afastamento de Deus. Você se perdeu. Você era o responsável pelo jardim. Como você, homem, como eu, somos responsáveis por nossas ações, somos responsáveis pela liderança, somos responsáveis por nossas famílias, responsáveis no trabalho, responsáveis na questão cívica, né? Nós somos responsáveis por nossas ações na sociedade, pelos nossos exemplos. Homens imaturos procuram culpados, homens líderes procuram soluções. Já viu isso? E próprio Adão fez isso, né? Pô, mas foi uma mulher que o Senhor me deu. Quando ele tinha que bater no peito, falou assim: Senhor, nós erramos mesmo, eu errei. O Senhor me perdoa. Será que teria sido diferente? Alguma coisa? Não sabemos. Mas talvez é isso que você vive na sua casa. Talvez você veja isso no ambiente de trabalho. Pessoas que têm dificuldades falam assim: olha, eu errei mesmo. Tentei, queria acertar, mas eu errei. Quando a gente toma atitudes como essa, as coisas ficam muito mais fáceis, né? As soluções vêm com mais facilidade, a gente estressa menos, porque a gente deixa de perder tempo convencendo pessoas dos seus erros, responsabilizando pessoas, quando elas mesmas assumem responsabilidade pelos seus atos. Homens, líderes, pessoas que assumem as responsabilidades, procuram soluções. Por isso, eu e você precisamos olhar para nossas casas, olhar para nossas vidas, nossas empresas, no emprego. Você é um homem que tem assumido as suas responsabilidades, os seus erros. Você tem sido o primeiro a se posicionar, a sugerir a solução de um problema, a buscar, a unir um grupo. Falar assim: não, gente, vamos resolver isso. A apontar direções. Ou pelo menos a perceber que o grupo está indo para caminhos que não são bons. Estamos perdendo tempo, gente. Vamos nos unir, vamos resolver, vamos apaziguar. Voz de liderança, que assume responsabilidade, e voz de liderança que também conduz pelo exemplo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, versículo 1, ele vai dizer: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando a gente olha para uma frase dessa, assim, escuta uma frase dessa, a gente pode ter uma tendência de achar que Paulo era um ser arrogante. Ou que Paulo estava assim, né? Poxa, muito metido, né? Pô, vou imitar Paulo, ele quer que eu o imite? Quem é ele? Né? Não, eu não olho para o pastor, eu não olho para o líder, eu olho para Deus.
Mas Paulo falou para as pessoas olharem para ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Não sou perfeito não, mas eu estou na caminhada em busca de Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Então olhe para mim e vamos caminhar junto. Copie isso que eu estou fazendo, se inspire em mim. Olhe o que eu estou vivendo e viva também. Eu quero imitar a Cristo, então faça igual a mim e imite também. Será que nós temos essa capacidade hoje, como homens, de chegar nas nossas casas, nos nossos trabalhos, num ambiente como esse da igreja, e dizer para o outro: rapaz, olha para mim. Né, como você, quando era mais novo, falava assim: ó, cola comigo que tu vai se dar bem. Fecha comigo. Ó, olha o que eu estou fazendo. Olha como é que eu trato a minha esposa. Olha como é que eu cuido dos meus filhos. Olha como é que eu busco a Deus. Olha como é que eu exerço o meu ministério na igreja. Olha como é que eu trabalho. Olha para a minha vida. Não vai ver perfeição, mas vai ver alguém que quer acertar, que copia o Senhor, que sabe quando erra, pede desculpa, assume responsabilidade, que se posiciona. Será que os seus filhos estão tendo bons exemplos dentro de casa? Os filhos nos observam. A esposa observa. Os liderados observam. A liderança bíblica, ela é baseada em exemplo também. Por isso é que Cristo veio ao mundo, e quando primeiro ato de Jesus Cristo, quando ele vai se batizar, né, ele vai começar ali seu ministério, João Batista fala assim: não vou batizar o Senhor, mas quem sou eu? Jesus Cristo fala assim: rapaz, me batiza, porque eu preciso cumprir toda a justiça. É necessário que toda a justiça seja cumprida, ou seja, eu preciso dar exemplo em tudo, eu preciso cumprir tudo. Me batiza, rapaz. Eu vou seguir o exemplo, vou obedecer a Deus em tudo. Uma seta, por exemplo, não empurra ninguém para frente. Ela apenas aponta o caminho, não é isso? Você vai dirigir, ó, vira à esquerda, é para lá, o caminho é para lá. Ela não força você, mas ela aponta. Líder é esse que com o seu exemplo aponta caminhos. Que com o seu exemplo facilita coisas. Que com o seu exemplo ele proporciona entendimentos, convicções. Ele une o grupo com o seu exemplo. Homens que batem no peito, não porque são perfeitos, mas porque são homens e falam assim: olhem para mim, eu sou referência. Eu sou uma referência na minha casa, no meu trabalho, na igreja. Pelo menos para algumas pessoas, você é referência. Talvez não é para uma multidão, mas para algumas pessoas perto de você, você deveria ser uma referência. Você precisa perguntar a si mesmo: será que sua família pode imitar a sua vida de oração? Será que, se eu perguntar para os seus filhos, sua esposa, perguntar para o seu irmão, né, alguns aqui podem não ser casados, perguntar para o seu pai, sua mãe, eles vão ter bons testemunhos sobre sua vida de oração? Ou você é mais um homem que vai dar a velha desculpinha: trabalho muito, minha rotina é muito pesada, tem muita coisa para fazer, acordo cedo, durmo tarde, são várias coisas. Desculpa. Né, eu fui militar há 20 anos. E uma frase que a gente tinha no quartel era: o que você está fazendo de meia-noite às 6? Dormindo. Então, tem tempo pra caramba, pô. Acorda mais cedo. Vai ler Bíblia, vai orar. Falta-nos prioridade. Falta-nos realmente uma vontade ou sede de ir até Jesus e beber da água que só Jesus pode dar. Será que a sua família pode imitar o seu caráter? Caráter, integridade, verdade, sim, sim, não, não, posicionamentos, convicções. Eu estava com uma pessoa uma vez, nós fomos levar nossos filhos num parque de pula-pula. Aí, acabou que nós ganhamos 2 ingressos para outro dia. E aí nós fomos nesse outro dia. Só que nós chegamos lá, os nossos nomes já estavam gravados. Aí
eu entreguei o ingresso, a minha filha entrou, e o outro rapaz não entregou o ingresso do filho dele. E ele teve a cara de pau de chegar para mim e falar assim: aí, me dei bem, porque eu não tive que entregar meu ingresso, dá para eu vir aqui de novo. Negócio que custava barato, pô. Barato. Eu olhei para ele e falei assim: cara, tu se corrompeu por causa de 20 reais, cara? Tu acha mesmo que tu se deu bem? Porque isso, tu se deu bem por causa de 20 reais, mas pode ter perdido grandes bênçãos que o Senhor tinha para te dar. E outra, que bom que o seu filho não sabe disso, senão você teria ensinado para ele um princípio de corrupção logo com ele com 5, 6 anos de idade. Será que a gente pode bater no peito e falar assim: não, eu tenho caráter, eu posso errar. Tentando acertar o alvo, eu acabei errando. Mas eu tenho caráter, minha inclinação são para as coisas corretas. Se eu falei que vou, eu vou. Ah, mas mudou o jogo e vai ter prejuízo. Cara, mas eu falei que vou, eu tenho que ir. É a minha palavra. É meu exemplo, é o meu nome. Eu sou homem. Homem lidera por exemplo. E por último, homem, líder, serve as pessoas que lidera. Há uma grande diferença entre a gente honrar líderes, ter carinho por líderes e, de uma diferença entre essas coisas e querer colocar líderes em patamares mais elevados e santificar, são maiorais. Já pensou? Eu sou o pastor aqui da igreja. Aí eu chego aí, eu entro por aquela porta ali, todo mundo tem que ficar de pé. Isso é honra? Não, pô. Isso é idolatria. Isso não é honra. Você me honra quando você tem a mesma visão que eu tenho ali, vamos fazer as coisas juntos, trabalha comigo. Você, mesmo que não concorde comigo, mas está junto, está me apoiando, você me honra. Nós precisamos entender que quem lidera serve. Quem lidera se sacrifica. Quem lidera apoia. Quem lidera ouve, investe tempo. Foi exatamente o que Jesus fez. Foi exatamente. Jesus veio aqui no mundo, ele foi honrado pelos discípulos ali perto. Foi, Os discípulos caminharam com ele. O mundo que não o conhecia ou não o conheceu, o rejeitou, realmente não honrou Jesus. Mas ele foi honrado por quem estava perto dele. Aqueles discípulos andaram com ele, obedeceram, ouviram. Chega um ponto que eles pedem: Senhor, Jesus, ensina a gente a orar. Porque João Batista ensinava os discípulos dele. Isso é honra. Isso é carinho, respeito. O Senhor é meu líder. Mas o que Jesus fez por eles, ninguém nunca havia feito. E nem nunca fará. Jesus deu a vida por eles. Jesus os ensinou e os amou até o fim. Jesus não mudou o caráter nem quando foi traído. Judas o beijou, o traiu, ele, poxa, amigo. Chamou Judas de amigo. Jesus serviu, amou e fez isso até o fim. E é isso que Deus chama a gente para fazer. Homens, que chegam em casa, são o rei do pedaço. É um homem, é o chefe da casa, é o marido. Mas pode lavar uma louça. Não pode? Pode chegar e falar assim: pô, vamos dividir aqui, pô. Não, porque ela fica em casa, eu trabalho. Rapaz, mas vamos trocar, fica em casa para tu ver. É complicado, pô. É doido. Tem um irmão aqui da igreja que ele teve filho agora há pouco tempo. Aí ele reclamava antes comigo que levava muito tempo para chegar no trabalho. Que ele trabalha longe pra caramba. E reclamava: pastor, mas trabalho muito longe. E chega em casa cansado e tal. Aí ele teve filho. Rapaz, ele falou comigo: pastor, graças a Deus que o meu trabalho é longe.
Porque eu ralo muito mais em casa. Eu já vou para casa. Ai, caramba. Eu falei, pois é, a tua mulher fica com o teu filho o dia todo. Né? Dá para servir, dá para ajudar, dá para dar apoio. Dá para dizer o que precisa. Quando a gente começou o trabalho com os homens aqui, eu comecei, né, a estar mais de frente. Ano passado a gente fez muitas dinâmicas, né? Uma das dinâmicas foi falar assim para a mulher, né? O que eu posso fazer por você? Antes de sair de casa ou chegar em casa, mulher, está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? Outro dia eu fiz isso com a minha esposa. E lá eu tenho um acordo. Segunda-feira é a minha folga, né? Então segunda-feira aí eu lavo louça, né? Eu faço as coisas em casa e tal. Na segunda-feira é comigo. Aí numa terça-feira eu ia sair, vim para cá para a igreja, aí estava uma louça lá. Falei, vou dar um presente para minha mulher. E lavei a louça. Só que ela não notou. Aí eu guardei. Falei, beleza. Aí a gente estava conversando, eu falei assim, poxa, tu nem falou, né, que eu lavei a louça hoje. Ela, percebi. Pois é, tinha que ter falado. A gente gosta disso, gosta de palavra de incentivo, né? Gosta de reconhecimento. Foi um presente para ela. Será que tem coisas, ou há coisas na sua vida que você poderia fazer pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu irmão, por pessoas na igreja, por pessoas no trabalho, que ao invés de você pensar que você estaria se desqualificando, se diminuindo, você não estaria crescendo? Não estaria dizendo assim, eu sou líder aqui. E eu percebo que você precisa de ajuda, que você precisa de um abraço, de uma palavra, de um apoio. Eu estou aqui para te servir. Talvez para o mundo, isso é humilhação. Mas para Deus, isso é engrandecimento. É liderança. Jesus chama a gente então para servir. Liderança masculina não é autoritária, ela é sacrificial e servidora. Por isso que Jesus falou, né? Dos maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por elas. Quer sacrifício maior que esse? Quer sacerdócio maior que esse? Quer desafio maior que esse? Só Jesus mesmo, que morreu pela igreja. Porque um homem líder, ele faz isso. Ele se dedica, ele serve, ele quer amparar. E assim, ele consegue conquistar, né? Ou ele consegue exercer todos os atributos que nós trabalhamos aqui. Ele protege, ele promove, ele provê, ele gera coesão, ele estabelece princípios, ele mantém a ordem, porque ele é um líder verdadeiro na sua casa. Eu queria fazer uma oração com você antes da gente fazer a nossa dinâmica aqui dos grupos. E antes de fazer essa oração, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Há um grande perigo da gente estereotipar um homem líder com todos esses atributos. Certa vez eu li um livro, fique de olhos fechados, eu vou contar essa história aqui e você vai imaginar. Eu li um livro chamado Coração Selvagem. E a temática desse livro, é um livro bom até para você ler, leia. O autor diz que o homem ele tem que ter uma aventura para viver. E uma donzela para conquistar e cuidar dela. E aí ele fala sobre várias coisas no livro, sobre desbravamento, sobre liderança, sobre hombridade. E aí em certo ponto do livro ele fala assim, você pensa que eu, autor do livro, sou um homem de 1,90 m, musculoso, forte, né? Olhos azuis? Não, eu sou aquele nerd da escola, franzininho, magrinho, sabe? Dentuço. Porque a hombridade, ela não é estereotipada pelo seu físico. Ou quanto de peso você consegue carregar na academia, o quanto mais alto você fala, a sua postura quando chega, que as pessoas, uau, que homem. Não! Ela é construída pelos atributos. Por algo que vai além de uma voz grossa ou uma pisada forte. Ela nasce
de Jesus Cristo, construindo em cada homem aquilo que talvez ele tem como lacuna e ele se sente fracassado. Talvez não foi um bom pai, talvez não foi tão bem sucedido profissionalmente, talvez não é tão inteligente como o outro amigo, talvez não conseguiu dar certo muito aí com uma mulher, com a esposa, não conseguiu lidar bem com ela e fracassou no relacionamento, perdeu oportunidades. Mas hoje nós estamos falando para homens que têm totais condições de serem homens de atitude, de hombridade no Senhor, homens líderes. Porque Jesus Cristo pode ajudar você a fazer isso. Eu quero desafiar você a encontrar as faltas que há em você. Você se considera esse homem que pode bater no peito e dizer: me imitem, assim como eu imito a Cristo? Você se considera um bom pai, um bom filho, um bom cidadão, um bom cristão, um obreiro, né, aprovado, como Paulo fala para Timóteo, como ele deveria ser, que se apresenta diante de Deus, manejando bem a palavra da verdade? Alguém que se posiciona a favor daquilo que é correto, um homem que protege, provê, promove, gera coesão, que estabelece princípios, que mantém ordem, um homem íntegro, completo, com as suas imperfeições, mas que através do poder de Jesus Cristo consegue alcançar esse objetivo de ser um homem segundo o coração de Deus. E eu quero orar por você, por essa falta que você sente, pela escassez, para que você não coloque mais a culpa em traumas, para que você não coloque a culpa naquilo que faltou na infância, naquilo que faltou na juventude, que você não coloque a culpa no lugar onde você mora, que você não coloque a culpa em alguma coisa que aconteceu, na mulher, no filho, no pai, mas que você encontre a solução em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para que você tenha a sua hombridade construída, preservada e exemplificada. Vamos orar? Pai amado, que grande desafio o Senhor colocou para a gente. E nós reconhecemos que a gente erra, que nós temos dificuldades, que nós temos limitações. Nós reconhecemos que nas várias áreas de atuação, como filhos, como irmãos, como pais, como cidadãos, trabalhadores, são tantos desafios, Senhor. E às vezes nós somos bons em uma área, mas deixamos de desejar na outra. Às vezes nós somos bem-sucedidos em uma situação, mas fracassamos em outra. Pai, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o nosso caráter, que o Senhor fortaleça a nossa mente, que o Senhor, Deus, nos dê visão, que o Senhor nos dê, Senhor, da Tua presença, e que o Senhor seja realmente o grande construtor da nossa hombridade, e que os atributos, né, que temos estudado até aqui possam ser encontrados em nós. Perdoa-nos, trata com nossas famílias, e eu te suplico, Senhor, que os homens desta igreja sejam homens reconhecidos não por perfeição, mas por uma liderança pautada nos teus princípios, por transparência, por responsabilidade, por exemplo, pela pessoa de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.